Boa noite a todas e todos. O Mundo é o Moinho dessa semana, nosso espaço semanal de reflexão crítica sobre as relações internacionais, sobre geopolítica, geoeconomia, sobre política internacional, sobre economia política internacional. Há uma sentença na geopolítica que diz o seguinte: geografia é destino. O que significa isso? Significa que, ao contrário das pessoas, os estados, nações, não podem escolher os seus vizinhos. Uma vez dados os seus vizinhos, isso é um destino inexorável. Quer dizer, é como uma tragédia grega. Independe da ação das partes, independe da ação dos atores. Então, meu amigo aqui, André, ele é muito diplomático, ele tem um problema eventualmente com o vizinho, ele vai lá, leva chá, leva açúcar, leva pão de queijo, enfim, se acerta. Mas se tiver um vizinho muito problemático, que, enfim, no limite, se você tem um problema assim, você muda. É um transtorno. É um transtorno. Os países não podem mudar de lugar. Os países estão destinados a conviver com as suas zonas de influências locais. Dentro do hemisfério sul, o principal vizinho do Brasil é a Argentina, que, como sabemos, acaba de ter as suas eleições de primeiro turno agora. A Argentina é o nosso principal parceiro comercial, é o nosso principal parceiro diplomático e é o nosso principal parceiro político. É onde se endereça as nossas primeiras viagens diplomáticas, historicamente, salvo raras exceções, o que tem um símbolo, um signo. As primeiras viagens diplomáticas de um presidente depois de eleito é um recado para o sistema internacional dizendo: olha, de todos os países do mundo, esse aqui é a nossa prioridade. É para cá que nós vamos viajar. E é para cá que nós vamos estabelecer relações prioritárias. Ou seja, no caso da Argentina, é a nossa integração regional. O nosso destino de origem, depois de uma eleição, é naturalmente, desde a redemocratização, pelo menos, claro, salvo raras exceções, é a Casa Rosada. A nossa integração regional, o Mercosul, parte da relação de boas relações com o Brasil e a Argentina. O sonho de uma Unasul, ou seja, de uma integração regional de 12 países, parte de uma relação entre Brasil e Argentina. E, mais recentemente, depois de, digamos, uma vitória diplomática do Brasil dentro dos BRICS, nós conseguimos alçar a Argentina como segundo representante regional das Américas dentro dos BRICS, o que vai se realizar em janeiro do próximo ano, no qual o Brasil também assume a presidência dos BRICS. Então, muita coisa está em jogo nessas eleições na Argentina e com relação à integração regional nos próximos capítulos, digamos assim. De um lado, nesse segundo turno na Argentina, nós temos um candidato de extrema-direita, um candidato ultraliberal, que, na verdade, se autodetermina um anarcocapitalista, digamos, uma aberração completa, por que não? E que diz que pura e simplesmente, em termos de relações internacionais, vai romper as relações com a China, parceira comercial, principal parceira comercial da Argentina, junto com o Brasil e com o Brasil, respectivamente com os dois países. E que pretende romper também as relações comerciais com o Mercosul e também não realizar a entrada da Argentina nos BRICS. Claro, isso compromete também o que seria uma retomada, uma possível retomada da Unasul. Bom, para discutir essas questões, nós temos aqui hoje a participação especial do embaixador Francisco Canabrava, que é diretor do Brasil no Mercosul, e da Silvia Portela, que é nossa sócia aqui no Mundo é o Moinho, claro, também do André. Sem mais delongas, eu vou pedir para o André vir apresentá-los
e nós vamos tratar disso nesse programa de hoje. Vamos tratar da integração regional, do papel do Brasil no Mercosul, das relações Brasil e Argentina, do papel do Mercosul na integração regional e como o Brasil, e das eleições argentinas, claro, e como o Brasil, a partir do Mercosul, se projeta e pode pensar numa política internacional mais vigorosa. André, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Pedro. Boa noite à comunidade toda. Lembrando, né, Pedro, que isso aqui está sendo um programa gravado, então é mais importante do que nunca, né, pessoal, divulgar o programa aí, dar o seu like, pôr nas redes aí, seguir, virar membro do canal, né, seguir no Instagram o Jornal GGN ali, no @jornalggn. Tem o Pix também do GGN, né, já que não vai ter superchat provavelmente, né, Pedro, já que é gravado, tem a chave do Pix, é jornalggn@gmail.com. Então, dados esses recados, deixa eu chamar aqui para o nosso programa, né? Francisco Canabrava, né? Embaixador, diplomata de carreira, como você falou, né? Diretor do Departamento de Mercosul do Ministério das Relações Exteriores. Trabalhou como delegado na missão no Brasil junto à Organização Mundial de Comércio, em Genebra. Foi chefe do setor econômico e comercial na Embaixada do Brasil no México. Chefe também do setor econômico e comercial na Embaixada do Brasil em Bangkok, na Tailândia. Chefe da Divisão de Negociações Comerciais Extra-Regionais do Mercosul, do Ministério das Relações Exteriores. E ministro conselheiro econômico da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. E também foi ministro conselheiro na Embaixada do Brasil em Tóquio. E também conosco, né, a sempre fabulosa Silvia Portela, né, socióloga, muitos anos assessora da CUT para Assuntos Internacionais, pesquisadora com amplo conhecimento na área de integração regional da América Latina, e a nossa coruja de Minerva, né, Pedro? Deixa eu colocar até os convidados aqui de hoje. Obrigado, Silvia. Obrigado, Francisco. Muito obrigado, Embaixador Francisco. Não, pode me chamar de Francisco. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Começa você aqui. Boa noite. Quando eu sugeri Primeiro, excelente o seu editorial, Pedro, gostei muito. E quando eu sugeri também chamar o embaixador Francisco, é porque eu acho que é fundamental a gente divulgar o que é o Mercosul, que nesse país não se fala disso, a imprensa não fala, e o Mercosul continua aí, e é isso que eu acho que é importante que o Francisco vai nos falar, né? Perfeito. Como é que está esse processo? Lembrar que o Brasil está na presidência do Mercosul. Excelente. O presidente Lula é o atual presidente do Mercosul. Esse vai ser o mote do programa. Só ressaltando que o programa é gravado, André, porque, gentilmente, o embaixador Francisco pôde adaptar a agenda dele para estar conosco aqui hoje, porque amanhã, que no caso é terça-feira, o programa está sendo gravado na segunda-feira, ele já vai viajar para Lima, onde ele tem compromissos diplomáticos. Embaixador, então nós agradecemos mais uma vez a sua atenção, seu espaço na disputada agenda. Antes da gente entrar diretamente no Mercosul e nos temas diretos da integração regional, pedi para o senhor fazer um breve comentário das eleições de ontem na Argentina. Como é que o senhor está vendo esse quadro, que é tão importante para o Brasil e tão sensível, tanto para o Brasil como para a América do Sul? Tá perfeito. Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sei que vários colegas meus já estiveram aqui antes, tiveram muito boa experiência aqui com a conversa. E estou muito contente aqui de, nesse momento, poder falar sobre quais são as nossas expectativas. Eu até, se me permitir, Pedro, gostei muito também dos seus comentários da sua introdução, e prometo que eu vou chegar rapidinho nas eleições argentinas, mas o teu comentário sobre geografia e destino realmente eu acho que é uma questão que a gente não pode escapar. É muito verdade, muitas vezes, que isso pode se configurar como uma tragédia grega, como você colocou, mas nem sempre tem que ser assim. E eu acho que existe pouca, como a Silvia colocou, eu acho que existe pouca conscientização, pouca ideia, pouco entendimento no Brasil da importância que é o Mercosul e de como isso beneficia várias vezes o dia a dia das pessoas, historicamente.
o Mercosul, já vou me engatando para a questão de eleições. Mercosul foi resultado da democracia aqui no Cone Sul, né? E eu acho que é muito importante para a gente valorizar o fato de que o Mercosul fez parte de um projeto da gente ter paz na região. O Mercosul foi precedido de um esquema de verificação, de ver se o Brasil e a Argentina estavam eventualmente produzindo elementos, ingredientes para as armas nucleares, né? Depois nós fomos ampliando, a relação foi se intensificando entre Brasil e Argentina, quando historicamente eram relações de rivalidade, eram relações muitas vezes tensas. E olha, eu já morei em diferentes continentes, já morei na Ásia 2 vezes, já morei no México. O que a gente observa em várias regiões, estamos vendo agora no Egito, aí sim nós vemos a tragédia grega no sentido mais dramático mesmo que a gente vê na Ucrânia, Rússia. Eu estive no Japão por 4 anos, a relação ali com os sócios não é fácil, está longe de ser amistosa, né? Enquanto que aqui na América do Sul, nós temos a maior zona de paz do mundo. Nós não temos aqui rivalidades, enfim, bélicas. Uma das razões que eu estou visitando amanhã Lima, é que eu vou acompanhar o ministro Mauro Vieira na comemoração dos 25 anos da assinatura do tratado entre o Peru e o Equador. Foi a última experiência aqui na região que nós tivemos de guerra. E, bem, eu acho que isso é muito importante para a gente valorizar. O Brasil foi mediador, né, Francisco? O Brasil foi. Meu pai falecido foi até um dos negociadores desse acordo, né? Então, eu acho que é muito importante. A gente pensa que talvez isso seja uma coisa garantida, né? Se a gente olha hoje em dia para o resto, para vários continentes, praticamente todos, a vida sem paz não é uma coisa garantida, né? E tem vários outros elementos que, claro, eu quero conversar aqui sobre Mercosul. Eu acho que a gente, para entrar agora na sua pergunta, Pedro, sobre as eleições... Ô, embaixador, desculpa interromper, é só para, às vezes, não ser mal interpretado, é uma tragédia no sentido de destino, né? Mas não no sentido de tragédia pura, né? Tá. Como a tragédia grega, ela é muito saborosa, né? Ela tem um sabor heróico, epopeico, inclusive, né? Enfim, são várias tragédias, uma coisa também teatral, né? Mas é no sentido de que o destino já está escrito e o vizinho, nesse sentido, ele está determinado. Mais nesse sentido, não no sentido da tragédia pura, assim, da palavra tragédia, mas mais nesse sentido. Mas perfeito. Uma belíssima introdução a que o senhor nos faz até aqui. Muito obrigado. Não, obrigado. Eu acho que sobre as eleições da Argentina, obviamente, eu como diplomata brasileiro, óbvio que nós, por dever profissional, né, nós não entramos, né, a gente não vai se imiscuir em questões de política interna da Argentina. Agora, não há a menor dúvida que nós acompanhamos a evolução dessas eleições com extrema atenção, porque o que os argentinos decidirem, o que a democracia argentina decidir, nós vamos acompanhar sempre com extrema atenção, porque a Argentina é um parceiro estratégico nosso. Nós temos um envolvimento muito profundo com
Argentina. Bom, o que é que nós vimos, o que é que nós temos visto nessas eleições? Bom, eu acho que o principal elemento que é, enfim, incontornável a gente deixar de observar são as propostas do candidato, né, que está se apresentando como de extrema-direita, ele mesmo acho que se apresenta dessa maneira, um anarcocapitalista, né? E eu acho que há várias perguntas que a gente pode se colocar sobre que tipo de decorrências que poderiam acontecer se efetivamente forem levadas adiante algumas das propostas dele, né? Vamos começar naquilo que me diz respeito, né? Que eu sou diretor do Mercosul, do Itamaraty, né? Bom, o Mercosul ele deriva de um tratado, que é o Tratado de Assunção, que foi assinado pelos 4 países fundadores, né, do Mercosul, e a perspectiva que, num momento da campanha, o candidato Milei chegou a mencionar de talvez abandonar o Mercosul, isso teria que ser, pelas regras, isso teria que passar por aprovação parlamentar, né? Eu não sei se o candidato, caso confirmado como presidente, disporia desses votos, teriam que ser majoritários para confirmar uma saída da Argentina do Mercosul, né? Isso é uma questão muito importante, né? Eu acho que há várias outras questões que devem ser consideradas também, né? O candidato se coloca como muito favorável, o que, enfim, ele não é o único, mas ele diz ser extremamente favorável ao livre comércio. Bem, o Mercosul trata de livre comércio, né? Nós estendemos tarifa zero a uma quantidade expressiva de produtos dos quais a Argentina se beneficia. Ora, se a Argentina resolvesse sair do Mercosul, nós teríamos menos livre comércio. Então, isso eu acho que é algo que é importante pensar sobre as consequências, né, de uma eventual saída. É verdade que recentemente, um pouco tempo depois, uma provável candidata a chanceler do Milei, ela ponderou um pouco, dizendo que não seria necessariamente uma saída, mas que seria uma proposta de, talvez, alterar elementos do Mercosul. E aí a gente teria que ver que tipo de propostas isso implicaria, né? Eu não sei, Silvia, não sei se vi você levantar o dedinho aí, não sei se você quer comentar. Posso dar uma parte aí? Claro. Não, primeiro, vamos ser otimistas, Francisco. O Milei não ganhou no primeiro turno e não ganhará no segundo. Eu sei que você não pode tomar partido, mas eu posso. Não é só isso. Os fatos, até a diferença de votos dele foi maior do que a diferença do presidente Lula para o Bolsonaro. Segunda incidência que eu vou fazer, como representante da sociedade civil aqui, é dizer que o Milei é uma mistura de Zelensky e Bolsonaro, um desastre total. Agora, o que me preocupou um pouco de ver nesse processo foi o apoio que ele tem na juventude argentina, que é uma juventude, por exemplo, mais politizada que a nossa. Então, e também o crescimento que ele teve no Congresso. Ele não tinha nada e agora terá uma bancada. Agora, esperando que seja o Massa quem vai ganhar a eleição. Aliás, eu vi uma piadinha que soltaram com um cara de peruca, com a cara do Bolsonaro, falando
E aí, Milei, o que aconteceu? Deu massa? Mas, enfim. Mas eu queria falar o seguinte, o Francisco. Queria colocar uma pergunta para você. Tá? Peraí, Silvia, mas deixa eu aproveitar você um pouquinho, então, como representante da sociedade civil. Você não acha que vai ter uma disputa, assim, pelo menos? Porque o embaixador está fazendo um quadro aqui, porque tem um segundo turno. Né? Olha, então, caso o candidato A vença, nós temos um quadro. Caso o candidato B vença, temos outro quadro. Enfim, você acha que está liquidada a fatura? Não há uma possibilidade? Não, claro que não. Claro que não. Primeiro que a eleição nunca dá para resolver antes, mas o resultado saiu melhor do que se esperava. Na véspera, na quinta ou sexta-feira, eu estava no congresso da CUT, tinha uma delegação argentina, eles não tinham ideia do que ia acontecer. Tão emparelhada que a coisa estava, entendeu? Enfim, nesse ponto, é um pouco as incógnitas que a gente passou aqui na eleição do Bolsonaro. E eu acho que tanto lá quanto aqui, quer dizer, tanto aqui quanto lá, o que parece é que o candidato da direita é que vai perder, e não exatamente o da esquerda que vai ganhar. Tá? Porque, por melhor que seja o presidente Lula, e graças a Deus ele está aí, mas aqui foi uma derrota de um programa nefasto, destrutivo, etc. Não foi exatamente uma afirmação do presidente Lula. E na Argentina, com a situação econômica que eles estão atravessando, né, Francisco, que é um desastre, é muito difícil defender esse governo, entendeu? Eu vi no debate que perguntaram para o Massa o que ele ia fazer. Ele falou assim, este não é o meu governo, o que eu posso falar é do meu governo, esse governo não é o meu. Quer dizer, é uma complicação, entendeu? Porque ele está carregando um peso muito grande, né? Eu acho que aí, eu não sei, talvez o Francisco não queira falar, mas eu acho que o problema desse mandato não foi só econômico, mas foi político. As divergências internas atrapalharam muito. E eu espero que isto não se repita, porque vamos ver o seguinte, você tem um bloco da Cristina, tem um bloco do Fernandes, e o Massa surgiu como um terceiro, tá? Porque se ele não entrasse, ia ser um desastre maior, entendeu? E ele tem uma trajetória dele. Mas, enfim, vamos rezar para que eles tenham aprendido. E agora, eu queria fazer uma pergunta sobre voltar ao tema do Mercosul, que eu acho muito importante ter debates desse tipo para que a população entenda e saiba o que é o Mercosul, como ele nos ajuda, né? A questão do comércio, a questão de muitas vezes do emprego, etc. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas para o Francisco. Primeiro, esse período que a gente passou agora, desde que terminou o governo Lula, Dilma, davam muita importância ao Mercosul. Depois nós tivemos um período Temer, que não dava importância, e o período Bolsonaro, que é o contrário. Se pudesse, teria terminado com o Mercosul. Por que o Mercosul sobreviveu? Essa é a minha primeira pergunta. Por que e como? Tá? Segunda pergunta. Quais são os projetos que vocês estão pensando? Que nós podemos trabalhar com dois cenários, tá certo? Voltando à questão da Argentina. Se a Argentina, a direita ganha, ou a posição anti-Mercosul ganha, teríamos um cenário A. Se a posição próxima do Brasil, que é a do Massa, ganha, teremos um cenário B. Eu quero trabalhar com o cenário B. Quais são os projetos que você acha que serão prioridade para o Mercosul, pelo menos para o Brasil, no próximo período? Tá. Excelente. Olha, por que o Mercosul sobreviveu? Bom, o Mercosul realmente passou por períodos em que a gente está agora numa fase de reconstrução. Tem várias iniciativas que existiam. Por exemplo, nós tínhamos a cúpula social do Mercosul, que deixou de existir durante uns bons 4 anos, acho que mais até, se não me engano,
E esse era um fórum que nós agora estamos retomando, que é uma plataforma para que a gente permita justamente a sociedade civil participar e dar elementos para a consideração dos governos. Os governos não pautam as discussões. Os governos apresentam até propostas, mas propostas, né, de discussões. Mas, enfim, esse é um exemplo de interação entre sociedade civil e os governos que nós estamos agora reconstruindo. E tivemos que fazer um seminário semana passada para até recuperar a memória de como é que isso era feito antes. Foi muito útil. Há diálogo com os parlamentares, por exemplo, deixou de existir. E agora nós não só retomamos, como demos um upgrade neles, por meio do Fórum de Concertação e Coordenação Política do Mercosul, o Mercosul Político. A gente está agora introduzindo coisas que eu entendo que nem haviam antes nesse fórum que eu falei, o FCCP, que vai permitir uma interlocução mais frequente dos representantes diretos da nossa sociedade, que são os parlamentares, né? E não sobrevive. E o Mercosul sobreviveu porque havia, embora houvesse um discurso, uma narrativa de que Mercosul era como se fosse uma jaula que estivesse prendendo o Brasil. Absolutamente falsa essa visão. O que acontece é que o grande empresariado brasileiro se beneficia tremendamente do Mercosul, né? Não existe o Mercosul sem o Mercosul econômico, né? Se houvesse uma decisão de terminar com o Mercosul, foi o mesmo argumento que eu mencionei sobre a proposta também de abandonar o Mercosul. Os prejuízos econômicos seriam muito fortes. Os lucros que as empresas têm com o Mercosul são muito importantes. Um dado que muito pouca gente, pouca gente na opinião pública em geral se dá conta. No comércio bilateral com a Argentina, 90%, mais de 90% é de produtos de indústria manufaturada. Nós não estamos trocando trigo por carros. A Argentina também exporta 90% da sua pauta exportadora de produtos industrializados ou semi-manufaturados. Isso é muito expressivo. Então, se houvesse uma tentativa de saída do Mercosul, as perdas seriam flagrantes, né? Isso é emprego também, né, Francisco? Exatamente, geração de emprego, emprego de qualidade, né? Então, alguém teria que dar uma resposta, uma saída para compensar as perdas gigantescas que implicaria a saída nossa ou da Argentina do Mercosul. Seria muito prejudicial, né? E o futuro? Por isso que é importante esse espaço aqui, né, André? Só ressaltando, porque realmente foi essa propaganda, essa contra-propaganda, na verdade, ela venceu nos últimos anos. De que o Mercosul, ele engessa o Brasil, ele coloca o Brasil numa jaula, ele entrava o Brasil. Quer dizer, esse sofisma, essa mentira repetida 1000 vezes, quase se torna uma verdade. Então, mais uma vez, agradeço a Silvia e ao embaixador por estar aqui com a gente. E aí eu vou ressaltar minha segunda pergunta. Exatamente, Sim. por favor. Vai lá. Sim. Bom, cenários. Eu acho que um dos dois candidatos, eu acho que nós já temos uma visão que eu acho que é bem clara do candidato Massa,
a respeito do Mercosul, né? Quer dizer, ele tem uma visão que é perfeitamente favorável a adensar o Mercosul, a trabalhar para que o Mercosul seja sempre favorável, né? Trabalhar sempre mais. Detalhe, né, a respeito disso, eu acho importante ter presente que ninguém aqui está dizendo que o Mercosul é perfeito, ninguém está dizendo aqui que o Mercosul não tem defeitos, que o Mercosul não precisa aperfeiçoar. Claro que a gente precisa aperfeiçoar, temos muito trabalho, que é tanto político quanto técnico, que a gente sempre terá o trabalho de fazer essa renovação do Mercosul, exatamente pelo fato de que nós temos relações muito densas. Então, enfim, isso faz parte. Então, eu acho que existe do lado eu posso ver assim com mais clareza as propostas para a gestão do candidato Massa para a gente poder trabalhar com relação a diferentes elementos, né? Quer dizer, a gente pode seguir com uma estratégia de aprofundamento, de modernização do Mercosul, de ampliar acordos, né, com outros países. Eu acho que nós temos vários elementos. Agora, com relação ao candidato Milei, eu acho que tem vários pontos de interrogação que nós precisaríamos equacionar para ver de que maneira nós poderíamos trabalhar. Eu já mencionei aqui um ponto de interrogação. Se houvesse, se efetivasse uma eventual saída do Mercosul, ou seja, se houvesse aprovação parlamentar para isso, se alcançasse esse patamar, hipoteticamente falando, haveria prejuízo para o Brasil? Eu acho que seria muito ruim para o Brasil, porque eu já expliquei aqui, a Argentina é um mercado fundamental para a nossa indústria. Eu acho que seria muito ruim. Não consigo, enfim, ver muita esperança, os benefícios para a Argentina, porque o mesmo aconteceria para ela. Ela teria que passar a pagar a tarifa externa comum que o Mercosul aplica para outros países, teria que ser aplicada para a Argentina. E eu acho que para quem tem uma estratégia de livre comércio, eu acho que isso daí possivelmente teria que ser reconsiderado, né? Outra interrogante que a gente precisa pensar é se efetivamente se cumpre, por exemplo, essa estratégia de dolarização pura e simples, né, da economia argentina. Seria uma decisão inteiramente de responsabilidade, né, das autoridades argentinas. Obviamente, não estou aqui dizendo se deve, se não deve, mas sabemos que no passado a Argentina já tentou isso e nos afetaria, certamente nos afetaria, né? De que maneira isso poderia incidir sobre o comércio Brasil-Argentina? Isso eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que se eu fosse, né, alguém envolvido diretamente nesse assunto, acho que seria importante ter presente que, atualmente, a Argentina tem uma vantagem cambial, na verdade, em função da desvalorização relativa do peso. Se passasse a uma dolarização, a Argentina perderia isso e ganharia menos acesso a mercado. Não estou defendendo uma desvalorização permanente da Argentina, mas eu estou falando de maneira objetiva, né? É preciso pensar nas consequências. Não tem dólar para sustentar uma política dessa, né? Exatamente. Fala-se muito que os argentinos guardam, né, dólar debaixo do colchão, mas não é o suficiente para botar uma economia girando, né? Está longe de ser algo
suficiente para manter. Eu estou falando, eu me permito só falar um pouquinho sobre a Argentina, porque eu morei 4 anos lá, quando eu trabalhava na embaixada, e eu conheço, enfim, os desafios da Argentina, né? Embaixador, e aí aproveitando, né, ainda na linha da pergunta da Silvia, com relação àquela proposta de uma moeda do Mercosul para poder liquidar as questões comerciais dentro do Mercosul mesmo, que o ministro Haddad e o Galípolo desenvolveram, e, enfim, como fica o andamento disso, né? Como é que você vê essa questão especificamente? Olha, é uma ideia que nós ainda estamos trabalhando, tá? Não temos ainda uma definição, não está ainda no estágio maduro, tá? Da gente colocar a efeito. Mas eu gostei já de você qualificar como não estamos falando de uma moeda única entre Brasil e Argentina, né? Não estamos falando de substituição de real e de peso por uma moeda nova, não é isso. O que nós estamos pensando é criar vamos chamar isso de uma unidade de valor, né? Seria uma moeda em que nós poderíamos fazer as transações comerciais bilaterais utilizando essa moeda, essa unidade de valor, para fazer as transações de exportação e importação. Naturalmente, não é uma ideia simples, é uma ideia que requer, né, um preparo. Ela precisa ter lastro, né? Portanto, isso envolve, né, uma preparação de recursos, né, para isso. Agora, por que é que nós temos interesse em fazer isso, sobretudo com a Argentina na situação atual? A Argentina tem problema de escassez de dólares, né? E isso poderia ser uma maneira de diminuir a pressão da Argentina por uso de dólares, né, dos poucos dólares de que ela dispõe. Ela poderia fazer uso dessa unidade de valor nas transações de exportação e de importação. Sobretudo, pensando né, eu me colocando no lugar da Argentina, seria útil para efeito das importações, porque aí eles não teriam que utilizar as reservas em dólar que eles têm, que não são muitas, e poderiam fazer uso dessa moeda específica para transações de comércio, né? Perfeito. Vai lá, Silvinha. Ô, Francisco, eu acompanhei durante anos o Mercosul, desde a sua criação até 2012, e eu acho que o período de auge, na minha opinião, do Mercosul, econômico, porque não há acordo político sem uma raiz econômica, é isso que sustenta, são os interesses que sustentam o acordo político, né? E do ponto de vista político, que foi o período do segundo governo Lula, tá? E foi nesse período que eu acho que o Brasil deu um passo importantíssimo, porque como sendo o maior país, infinitamente muito maior, o Brasil é 40 vezes a economia do Uruguai, só para dar um exemplo. É difícil manter esta liderança sem que ela se transforme no imperialismo, que eu acho que isso se cuida muito bem no governo brasileiro. Mas a questão que eu acho importante foi reconhecer as diferenças entre as economias maiores e menores, né? Isso é fundamental. Em segundo lugar, a criação de mecanismos de apoio ao desenvolvimento, modestos, mas foi um início, como o FOSEM, tá? O Fundo de Amparo à Economia. E agora eu queria saber quais são, se é que dá para definir, porque o Brasil, nós temos que reconhecer, o Brasil está reconstruindo a casa, então não dá para expandir o terreno sem reconstruir o que tem,
né? Nós vamos viver esse período, acho que ainda mais uns 2 anos. Mas qual seria a prioridade? Eu ouvi falar, outro dia, a embaixadora Gisela falou de criar o FOSEM 2.0. O que isso significa? Primeiro, implicaria também pensar na questão do emprego, da economia solidária? Como é que você vê isso? Sim, nós estamos agora nesse primeiro estágio do FOSEM. FOSEM, como você falou, é um instrumento fundamental para a gente corrigir as assimetrias entre os países, né? E os beneficiários são Uruguai e Paraguai, e FOSEM já criou diferentes projetos que são obras físicas, né? Não são obras imaginárias, retóricas, não, é obra mesmo, obra de concreto, extensão de estrada, porto. A extensão de linha de Itaipu a Assunção foi do FOSEM? Foi do FOSEM foi também. O Brasil que financiou? Isso, exatamente. O Porto de Montevidéu, enfim, não estou falando da construção inteira, mas extensão, modernização, enfim, houve vários elementos aí que nós trabalhamos. Dentro daquela estratégia que eu comentei de reconstrução, um dos problemas que a gente encontrou com a chegada do novo governo foi que o Brasil estava em dívida com basicamente todos os institutos e agências do Mercosul. No caso do FOSEM, por exemplo, nós tínhamos dívidas bastante altas, e ao longo do primeiro semestre desse ano, o que nós conseguimos fazer foi saldar todas as dívidas que nós tínhamos com o FOSEM. Isso foi extremamente importante, não só em benefício dos sócios, mas porque quando a gente salda todas essas dívidas, a gente passa a ter direito de também utilizar o FOSEM. O Brasil também pode utilizar recursos do FOSEM, mas a gente é que determina, a gente, no caso, o Ministério do Planejamento, é que determina de que maneira vão ser empregados esses recursos. E óbvio que a lógica tem que ser que seja, de alguma maneira, benéfica para o Mercosul. Como a gente estava em atraso nesses pagamentos, a gente não podia fazer uso desses recursos, porque a gente estava em dívida. Então, agora que nós saldamos as nossas dívidas, a gente definiu que vai aplicar projetos nas cidades fronteiriças do Mercosul, para que o benefício não seja só apenas em nome do Brasil, mas também, vamos dizer, se a gente estende não sei, eletricidade, se a gente faz projetos de escolas, que isso também possam beneficiar cidades nessas fronteiras, que são fronteiras vivas, né? As crianças atravessam ali para ir na escola e aprendem português e espanhol também. Mas você me perguntou do FOSEM 2. FOSEM 2 vai ser a versão 2.0, né, desse programa de investimento. E aí a gente vai ter uma oportunidade da gente pensar não apenas nesse tipo de infraestrutura física, a gente pode pensar também em diferentes tipos de infraestrutura, que pode incluir logística, pode incluir serviços, né? Nós estamos agora entrando, né, em eras de desenvolvimento de incubadoras, né, de empresas de tecnologia, né? Então surgem aí esses unicórnios. Eu acho que são maneiras da gente pensar num FOSEM que possa ser sempre em benefício, claro, da vida real das pessoas,
mas que tenha também essa pegada de século XXI, né? Que a gente possa beneficiar, por exemplo, maior acesso à internet rápida, né? Internet 5G. Eu acho que há vários projetos que a gente pode pensar. A gente ainda não tem um projeto delineado, mas essa aqui é a ideia geral. Embaixador, em 2013, teve uma espécie de adesão da Venezuela, né, ao Mercosul, que depois acabou não se realizando, não se concretizando. A Bolívia é uma sócia que, enfim, também não, flerta, digamos assim, com a entrada do Mercosul. Quais seriam, para os próximos anos, né, membros potenciais, pensando numa expansão do Mercosul, membros potenciais concretos, né, falando especificamente do caso da Venezuela, né, e pensando em outros membros, né, como vocês veem aí no Mercosul, tratam a possível adesão de outros membros? Bom, eu não sei se você acompanhou essa semana, a Câmara de Deputados votou a entrada da Bolívia, né, que finalmente, foi... Finalmente. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu achava que essa batalha ia ser muito mais distante do que estava. E, felizmente, graças ao envolvimento direto, né, do presidente Lula, do ministro Mauro Vieira, vários outros ministros também se empenharam muito, houve um trabalho de formiguinha para fazer entender que isso é um projeto que é político, é estratégico para o Brasil, mas não é apenas retórico, ele é benéfico para o Brasil, né? Ele é benéfico para a geração de empregos, será benéfico para a geração de empregos na Bolívia, né? Nós, por acaso, tivemos uma reunião com uma videoconferência com a Bolívia no dia seguinte, por acaso, já estava programado, e eu comentei, olha, eu espero que a Bolívia possa entrar logo, porque a Bolívia vai ter uma possibilidade de diversificar mais a pauta exportadora. Hoje em dia, o principal item da pauta exportadora da Bolívia é o gás, né? É o gás. Então, o que nós vemos com os outros sócios menores, com o Uruguai, com o Paraguai, é que eles diversificaram e eles estão colocando mais, eles estão entrando nas cadeias de valor do setor automotivo. Então, o segundo item mais importante do Paraguai são aqueles fiozinhos que ligam as baterias ali, são chamados chicote elétrico, que é fundamental. Seu carro não anda sem um chicote elétrico feito no Paraguai. E o Uruguai também vende muitos produtos agrícolas, mas tem produtos de valor agregado. E o Mercosul é um resultado, isso resulta do Mercosul, né? Eu espero que isso aconteça no caso da Bolívia, né? E eu espero que a votação no Senado seja mais tranquila agora, né? O Senado, enfim... ainda tem que passar no Senado? Sim, sim, ainda tem que passar no Senado. No Senado temos o problema da bancada ruralista lá, que é forte também. A bancada ruralista e a relação lá de Santa Cruz com... Bom, eu não quero ser estraga prazer, tá? Mas eu quero ver como é que vai ser a eleição na Bolívia ano que vem. Porque está uma briga muito feia entre o Evo e o Arce, que eu espero que eles resolvam a situação, senão vai atrasar bastante o processo. E a Venezuela, né, Francisco, o presidente Lula teve uma vitória agora com esse acordo feito. Sim, sem dúvida. A Venezuela, eu acho que com esse acordo que o Brasil participou, né, eu acho que foi muito importante a atuação do presidente Lula, do ministro Mauro Vieira, do embaixador Celso Amorim,
foi realmente crucial para a Venezuela encontrar esse caminho, né, de normalização. Nós sabemos que a situação de sanções não é sustentável, né, para a Venezuela. Isso é muito importante para que eles encontrem um caminho de diálogo interno, né? E com isso, aí a gente vai ter condições de dar os primeiros passos do retorno da Venezuela ao Mercosul. Existem procedimentos que a Venezuela vai precisar cumprir, né, para esse retorno. Não é apenas assim um estalar de dedos, mas, enfim, eu acho que foi muito importante. Eu acho que todos reconhecem que é um caminho muito importante para a volta, vai ser em benefício da sociedade venezuelana, você não acha? Porque a imprensa fala aqui no Brasil muito, porque a Venezuela, quantos milhões foram para fora, miséria. Por que está acontecendo isso? Ninguém fala. Isso está acontecendo por causa do bloqueio feito pelos Estados Unidos nos últimos, 6, 7 anos. Óbvio, foi uma briga de descomunal, entendeu? Pois exato. É o problema da economia interna. A economia interna reflete esse processo, né? É terrível. Claro, sem dúvida. Embaixador, parece aqui do nosso ponto aqui, faltou uma pergunta para nós aqui. A gente está caminhando para o final, né? A gente precisa te liberar. O acordo, obviamente, acordo União Europeia e Mercosul, né? Um acordo, enfim, que tem algumas ambiguidades, vamos dizer assim, né? No mínimo. Como é que o senhor vê esse acordo, que tem muitas pressões para que ele seja feito também? Sim. Quando o presidente Lula assumiu, desde que ele assumiu, ele tem deixado muito claro que a conclusão desse acordo é importante? É importante. Agora, não é a conclusão de qualquer acordo, né? O acordo que foi finalizado em 2019, ele precisou ser reavaliado, né? Fazer uma revisão, né? Do que é que tinha sido acordado. E alguns dos pontos que essa gestão do presidente Lula identificou foi no assunto de compras governamentais. Compras governamentais, como vocês sabem, é um instrumento extremamente importante para a condução de políticas públicas, né? Através de compras governamentais, você tem o ganha-ganha de, por um lado, você cumprir com uma política pública, você quer, sei lá, botar internet numa escola, e você pode determinar que empresas com determinadas características, que isso esteja no edital, né, para que ela cumpra com determinadas. Caiu? Será que foi o Lema? Estava com uma ligação. Entrou uma... Não, tudo bem. Então, as compras governamentais são extremamente importantes para que haja esse tipo de condução de política pública. Do jeito que o acordo foi fechado em 2019, o Brasil ficaria muito limitado na condução, limitações que não existem hoje em dia e que, na verdade, a gente fazer essas revisões não implicariam prejuízos para a União Europeia. O que nós estamos falando é em colocar elementos em que a gente possa obrigar certas empresas que vão participar ali do edital para cumprir com determinadas políticas públicas. Do jeito que estava negociado antes, a gente só poderia fazer isso num espaço de, sei lá, 7 anos, 10 anos, e nós não temos interesse nisso. Então, esse foi um dos pontos que se colocou. As negociações ainda estão em curso. Semana que vem vai haver
mais uma rodada de negociações. Os europeus vão estar bem aqui para... Agora já não sei, para falar a verdade, não me lembro se eles vêm presencialmente ou se eles vão fazer por videoconferência. Mas haverá reuniões negociadoras na semana que vem e vamos ver, enfim, qual vai ser o resultado até o final do ano. Talvez a questão ambiental também não está definida, né, embaixador? Sim, Esse é o lado dos europeus, porque os europeus eles colocaram como necessária a rediscussão, a reabertura do acordo para falar de questões ambientais. Sendo que já havia um capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável que era bastante ambicioso, mas a União Europeia insistiu na reabertura do acordo e foi por isso que nós falamos, tá bem, se vocês querem reabrir o acordo, nós queremos reabrir o acordo para falar de compras governamentais. Essa questão da União Europeia é muito difícil porque, da maneira como eles estão querendo colocar, porque o enfoque que eles querem imprimir é um enfoque muito baseado em sanções. Sanções... Protecionismo, né? E protecionismo. Isso eles nem dizem, né? Mas Não falam, mas Mas bom, a União Europeia, ao colocar o enfoque de sanções, ela, na verdade, desencoraja a ambição dos negociadores ambientais em fazer uma coisa, fazer metas de descarbonização mais ambiciosas. Porque se o resultado é levar um tiro de canhão de volta pelo descumprimento, já do começo a meta vai ser pequenininha. Então, é contraproducente do ponto de vista ambiental. Nós precisamos de metas que sejam ambiciosas e que não sejam sujeitas a sanções. E como a Silvia bem colocou, além disso, desde que o pacote de 2019 foi fechado, a União Europeia colocou leis que são flagrantemente protecionistas com esse tapume ambiental. E qual é o efeito disso? Se a gente fecha o acordo e essas leis ambientais estão em vigor, a gente não leva o que a gente supostamente teria ganho no acordo. Porque a União Europeia poderia colocar sanções sobre a soja brasileira, por exemplo, alegando ter sido de terras desmatadas, o que muitas vezes não é o caso, né? Ou foi feito com terras replantadas, não é um desmatamento puro e simples. Então, se a União Europeia diz no acordo que vai dar uma cota de tantas mil toneladas para a soja, mas no final nem isso é garantido, porque essa lei ambiental impede a entrada dessa soja, a gente não ganha com o acordo. Então, isso precisa ser resolvido antes do acordo mesmo, porque a gente leva o acordo, mas não ganha com exportação agrícola, que é importante para a gente. Não só agrícola, a gente quer exportar também. Nós já fomos grandes exportadores de produtos manufaturados, nós queremos voltar a ser. Voltaremos. No governo Bolsonaro fazia um certo sentido essa preocupação, apesar de sempre ser prejudicial, porque cota de proteção, cota tipo cláusula social, por exemplo, você não penaliza quem fez a infração, você penaliza o comércio do país. São Exato. Duas coisas diferentes, entendeu? Então, nunca foi a favor de nós, nunca foi a nosso favor. Exato. Sempre foi a favor deles. Mas, enfim. E outra coisa, Francisco, que eu acho, a Europa está vivendo uma série de problemas econômicos, políticos, tem várias eleições agora, né? Inclusive, Polônia, etc. E essas duas guerras
cria um cenário bastante complicado inclusive para um acordo, eu acho. Eu não tenho expectativa de praticamente nenhum avanço esse ano. Eu acho que justamente essa dificuldade, né, essa crise de guerra na Europa, que a Europa enfrenta, eu acho que isso deveria ser um estímulo para a Europa ser mais flexível com relação ao acordo para o Mercosul, para que esse acordo seja efetivamente equilibrado, né? Eu não sei se isso vai acontecer, né? O presidente Lula está colocando toda a equipe negociadora, enfim, envolvida com isso. Eu sei que essas negociações não sou eu que conduzo, eu conduzo mais a parte regional e América Latina, Caribe e América do Sul. Isso é a parte econômica que leva a negociação com a União Europeia, mas a equipe negociadora está quase que full-time nisso. Perfeito. Embaixador, a gente já está no final do programa, a gente vai para o quadro final aí que o nosso produtor, o André, prepara. O nosso programa ele é muito heterogêneo, mas a gente tem um público muito forte de jovens, de graduandos em relações internacionais, mestrandos, doutorandos, em ciência política, em ciências sociais, em economia, enfim, direito. Que mensagem você pode deixar no final para essa juventude que nos acompanha aqui, sedenta de Pedro, conhecimento e de tentar entender o mundo? Vai lá, André. Pedro, antes do embaixador responder, eu posso fazer uma última pergunta para o embaixador antes de ele dar essa fala final dele? Se me permite, estou aqui recebendo informações do futuro da comunidade aqui. A comunidade quer saber. Os futuros comentários online. Os futuros telespectadores. Por favor. Comentando sobre o acordo com a União Europeia e o acordo com com a China, com a Índia, com países africanos. Como que o Mercosul está lidando com tudo isso, né? A China agora tem feito acordos com a Argentina de forma bilateral, sem passar diretamente pelo Mercosul, né? Então, e com a Índia agora também, estava vendo que o Brasil o Mercosul está tentando expandir para os Emirados Árabes e para a Índia também os seus acordos comerciais. Em que pé que está com essas regiões, principalmente? Olha, o presidente Lula, quando visitou o Uruguai, ele sugeriu que houvesse uma discussão, uma reflexão sobre o que é que nós podemos fazer com a China. E ele mencionou que nós podemos pensar num acordo, que não estamos falando de um acordo de livre comércio com a China, mas nós podemos pensar em vários tipos, na verdade, de acordo. Nós podemos ter uma mentalidade criativa sobre o que é que nós podemos fazer com a China. Nós podemos trabalhar na área ambiental, nós podemos trabalhar na área econômica também, na área comercial. A China, nominalmente, na OMC, ainda é um país em desenvolvimento. Então, a gente pode fazer um tipo de acordo que é mais limitado, que não precisa ser um acordo que abre 100% do nosso comércio. A gente pode identificar quais produtos a gente tem mais interesse, a China identifica uma lista deles, e a gente pode trabalhar nessa base. Com outros, a minha área, vou puxar mais para a minha área, eu sei que tem perspectiva, enfim, fora da minha área, de talvez Singapura, talvez Emirados Árabes. Agora, eu tenho muito interesse em avançar mais aqui na América do Sul, no tipo de acordo que a gente pode fazer, trabalhar mais com, de novo, compras governamentais, talvez comércio eletrônico. Com o México, eu gostaria muito da gente avançar. México, no caso, é um acordo bilateral, né? Seria muito bom, é do nosso interesse trabalhar com o México para um acordo mais abrangente, mais ambicioso, quem sabe um acordo de livre comércio. Isso é o que a gente gostaria.
México é uma economia, já servi lá também, é uma economia espetacular, né? Então, acho que a gente, depois que passar essa bendita presidência pro tempore do Mercosul, eu vou ter mais tempo para me dedicar ao México. Lembrando, embaixador, me corrija se eu estiver errado, mas o Mercosul só tem acordo de livre comércio hoje com Israel, não é isso? Nós temos com Israel, temos com a SACU, eu entendo que, se não me engano... Tem mais um outro acordo aí. Com o Singapura está em andamento. Com o Egito temos o acordo de livre comércio. Agora, com a América do Sul, que é a minha área, nós temos livre comércio, nós estabelecemos uma zona de livre comércio de fato na América do Sul, graças ao Mercosul. Desde 2019, quando entraram em vigor os acordos que faltavam, Mercosul com Colômbia, Peru, graças ao Mercosul, nós temos hoje em dia uma zona de livre comércio de fato na América do Sul. Isso é uma coisa que pouca gente também se dá conta. A LAD continua gerenciando isso ou não? Quem? A LAD. É a LAD, exatamente. A LAD, sim. Isso, é a LAD. Excelente. Ô, embaixador, a sua mensagem final, por gentileza. Olha, mensagem pessoal que eu dou pensando assim em quem está assistindo e pensa na ideia de fazer o Instituto Rio Branco. Eu quero dizer, assim, pessoalmente, eu sou muito feliz na carreira. Eu sou muito grato pelas experiências que eu tive. Eu sei que o Itamaraty não é perfeito, mas a experiência de trabalhar com o time que a gente tem nas embaixadas é muito gratificante. A gente tem um quadro de pessoas que é muito bom. A gente está aberto a experiências muito enriquecedoras. Quando eu morei na Tailândia, adorei morar na Tailândia, ter uma experiência ali do Sudeste Asiático. México foi fantástico. Trabalhar na OMC, né? Quando eu estava lá, no começo da minha carreira, você tem a possibilidade de diversificação. Se você quer seguir uma trilha mais dentro daquilo que está na sua zona de conforto, você também tem essa possibilidade. Agora, o embaixador Marcos Azambuja, eu não sei se ele falou exatamente isso, mas vale a expressão. O diplomata brasileiro ele pode ser entendido como especialista em generalidades, né? Porque a gente tem a oportunidade de até se especializar, mas aquela especialização nunca deve ser assim tirada do contexto mais amplo. A minha carreira, eu sempre me dediquei muito mais à área econômica e comercial, mas isso nunca pode ser descolado do contexto político, estratégico, né? Por isso que eu cuido de temas que são bem específicos de comércio, mas eu preciso estar acompanhando o que vai acontecer na eleição com a Argentina, né? Eu preciso pensar, né? Você não pode também se dar o luxo de cuidar só de uma coisa muito específica. E isso eu acho que é uma das coisas boas da carreira. Quem está trabalhando em diferentes áreas vai ter entrada no Itamaraty. Não pensem que Itamaraty é só para advogado, que é só para quem faz curso de relações internacionais. Nós precisamos de gente que tenha experiências mais diversificadas. Vocês vão encontrar, certamente, vocês vão enriquecer muito o Itamaraty. Eu acho que é isso. Maravilha. André. Maravilhoso. Vamos dar para o nosso quadro final, Pedro. Mas só lembrando, todo embaixador que nós trazemos aqui realmente é uma aula, é fantástico. Se outros servidores públicos tivessem esse mesmo tipo de formação, né, Pedro?
Brasil, já pensou os militares com esse tipo de informação? Alguns têm, viu? Porque os que fazem academia lá têm. Tem o problema é que realmente o quadro do Itamaraty, assim como na área do judiciário, BNDES, Banco Central, são quadros de excelência, entendeu? E por isso que precisa melhorar a educação no Brasil, porque só quem tem acesso a esses quadros é quem faz boas escolas, coisas. A gente precisa melhorar para ampliar essa área, né? Posso fazer uma inconveniência, Pedro? Você pode tudo, Silvinha. Você é dono do Dessa vez a gente vai deixar. Você... Tá bom. É que ontem, quando eu estava assistindo a eleição na Argentina, aí eu vi o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, dando uma entrevista, falando num castelhano perfeito. Não sei onde ele aprendeu, viu? E não sei se ele já sabe fazer churrasco, porque hambúrguer ele sabe. Agora, aí ele fazendo propaganda de armas. Eu falei, pronto, ganhamos a eleição, porque quem que vai votar num cara que é apoiado por esse tipo de gente? Fala. O cara vai fazer propaganda falando de arma? É isso, eu falei para o pessoal, amigos meus na Argentina, a gente ajudou vocês mandando a família Bolsonaro para aí. Perfeito. Dudu Platanito. É isso mesmo. Dudu Platanito. Bananinha. É isso mesmo. Vamos agora levar o pai para fazer campanha lá no segundo turno, que aí ele já falou, deu massa, né? Deu massa. É isso. Vai lá, André, vamos. Nosso quadro aqui de dica cultural, né, Pedro? Isso. E você pede para os convidados, a gente pede para a comunidade também, mas dessa vez não será possível, mas pode pôr no chat também, a comunidade que estiver assistindo aí na quinta-feira. A minha, hoje, na verdade, eu não vi ainda, mas eu fiquei interessado no filme, que é o filme Utopia Tropical. Do João Amorim, que por acaso é filho do Celso Amorim. Ah, é? É um documentário que acho que tá saindo em circuitos aí de festivais, coisa assim. Que é uma entrevista, é uma conversa entre o Celso Amorim e o Chomsky, falando sobre a América Latina, sobre a influência dos Estados Unidos na América Latina nesses últimos 100 anos. Eu fiquei muito interessado, vou ver se eu dou um jeito de pegar na internet de algum jeito. Saiu agora, André? Tá, acho que saiu, mas saiu em circuitos aí de festival, coisa assim. Não, acho que não tá... O público não tá com acesso em nenhuma plataforma, nem nada. É Utopia Tropical que chama? Utopia Tropical, do João Amorim. Tá. Fantástico. Noam Chomsky, que é Poços-Caldense. Ele é casado com uma Poços-Caldense, né? Ah, verdade? Não sabia que a mulher, né? Por que os grandes intelectuais no exterior são todos casados com brasileira? Não sei por quê. É amigo do Nassif. Ele toma café em Poços de Caldas com o Nassif. E apenas o maior chanceler aí, enfim, dos últimos tempos. E, claro, o João Amorim, o Celso tem outro filho cineasta, que é o Pedro Amorim, meu xará, Pedro Amorim, também faz filmes muito interessantes. Eu vou dar minha dica também, que é um filme, e aí, enquanto a Silvia prepara dela, e o embaixador pensa... Não, hoje eu não tenho. Outro dia eu dei duas, você ficou bravo comigo, hoje eu não tenho. Imagina, foi capaz. Seria muito indelicado ficar bravo com você, Silvia. Eu sou incapaz. Não, temos intimidade aqui. Mas a minha dica... Eu gosto muito de um filme. Eu acho que eu até... Não sei se eu estou repetindo essa dica, viu, André? Você me corrija. Mas se eu estiver repetindo, eu vou repetir. Ele corta do vídeo. É um filme que trata... A gente está falando da dolarização na Argentina, né? O embaixador passou por isso aí perifericamente. Ele viveu 4 anos lá, em Buenos Aires. E tem um filme do Ricardo Darín com o filho dele, que é muito interessante, que chama A Tradução aqui no Brasil. Filme. Os Tontos, como é que é? A Odisseia dos Tontos, a tradução aqui no Brasil. Você já viu esse filme, Francisco? Não vi. Adoro o Ricardo. Muito bom. Vale a pena. Mostra com muito bom humor o que foi o processo de financiarização da economia, entendeu? Muito bom. Muito interessante. Isso. Pega exatamente o Curralito, né? Aquela parte. E aí tem os trabalhadores se juntando ali no interior, né, para produzir uma retaliação, né, Silvia? Então é muito legal esse filme.
Fica a dica aí. O Darim é muito bom, né? Excelente. Ele é excelente. Ele fez um filme, não sei se já foi mencionado aqui, que tá na minha lista, eu ainda não assisti, mas eu sei que é bom. Acho que é Argentina 1985, acho que está... Excelente, né? Excelente. É bom, né? Mostra todo o processo, como foi no governo do Alfonsin. E mostra, assim, toda a tensão, os bastidores, entendeu? Muito bem feito o filme, muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente. Embaixador, uma música, uma peça, um documentário, um filme, enfim, um livro que você queira indicar para a nossa comunidade? Olha, eu estou querendo... Eu sei que está nos cinemas, ainda não consegui sair para ver, mas estou muito animado para ver o documentário da Elise Tom. Não sei se vocês já viram, não? Eu vi, mas... Não. Eu estou muito interessado sobre a filmagem da gravação do disco da Elise do Tom. Já está passando no cinema. Já está passando nos cinemas. Eu vi ali, estava passando ali no shopping, que estava, e acho que, quem sabe, esse fim de semana eu vou lá para assistir. Tá bom. Vocês viram que o Macron foi para Israel hoje? Não. Ô, Silvio, eu vou encerrar aqui, porque aí depois a gente continua nos bastidores, para a gente liberar. Vamos. Tá bom. Então, muito obrigado a toda a nossa comunidade do Mundo ao Moinho. Eu sei que a dona Silvia está aí com a gente, a dona Ana, a Lourdes, o Nelson Candelária, a Andréia, Maria Bernardes, né? Tá todo mundo aí com a gente. Então, muito obrigado, pessoal. O Mundo ao Moinho é a nossa comunidade. André, muito obrigado. Silvia, sempre um prazer tê-la aqui. Você mora no coração do Mundo ao Moinho. Tá bom. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, muito obrigado a vocês. Obrigado, Pedro, André, Silvia. Muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado. Boa viagem. Coma bastante peixe lá. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Até semana que vem.